Sabe quem que era a amante do meu namorado? O filho dele. Pois é, menina, escuta essa história. Quando eu conheci ele, ele me contou que ele já tinha sido casado anteriormente com uma mulher, só que essa mulher tinha falecido. E ela tinha deixado um menino que era sobrinho dela, que era filho da irmã dela, que também tinha falecido, ela tinha tido uma doença e faleceu, e ela passou a cuidar dele como se fosse filho dela. Então, quando ele casou com ele, o menino veio morar com eles, né? E eu acreditei, e eles tratavam o menino como filho, o menino chamava ele de pai, ele falou que conviveu com ele por muitos anos, e eles tinham esse relacionamento de pai e filho. E esse menino bem mais novo, e realmente, toda vez que ele ia se referir, ele era pai pra cá, pai pra lá, e eles tinham esse relacionamento. E até então, tudo bem. Só que assim, quando eu conheci a família dele, a família confirmou a história, né? Todo mundo falava que ele era filho da ex-mulher dele que tinha falecido e tudo mais. Então, essa história, esse ponto, eu acredito que realmente era verdade. Só que aconteceu o que aconteceu depois, né? Enfim. Eu comecei a desconfiar que ele tinha outra pessoa. Porque o homem não consegue esconder. Quando o homem tá mentindo, tá escondendo e tal, a gente sempre sabe. Então eu comecei a desconfiar. Mas eu nunca pegava mensagem dele com outras mulheres. Eu nunca via nada. Sempre que eu falava, perguntava pra ele, onde é que você tá? Ah, eu tô com meu filho no local tal. E ele realmente tava com o filho dele no local tal. Então eu comecei a desconfiar, mas eu nunca pegava nada, né? Aí teve um ponto que eu cheguei e falei, gente, eu tô ficando louca. Eu tô vendo coisa onde não existe, né? Porque eu não consigo ver nada, mas ele permaneceu com aquelas mesmas atitudes que me faziam desconfiar e tal. Até que depois eu parei pra pensar e falei assim, e se o filho dele estiver acobertando? E se o filho dele estiver se deixando ser usado como desculpa, sei lá. Comecei a pensar que o filho dele tava acobertando, né? Até que numa dessas, ele falou pra mim, é porque eu vou em tal local com meu filho, tal horário, a gente vai fazer isso, não sei o quê. Falei, tá bom. E aí veio um estalo na minha cabeça, falei assim, quer saber? Eu vou seguir ele pra ver se ele realmente vai fazer isso. Porque como eu comecei até a desconfiar que o filho dele tava acobertando, né, a situação, falei, quer saber, eu vou seguir, só pra ter certeza. E aí, fui, né, segui. E realmente, gente, quando eu vi ele saindo de casa, saiu ele e o filho dele. Entraram no carro e foram. Mas eu continuei seguindo, né? Só que no meio do caminho eu até pensei, eu acho que eu vou voltar pra casa. Ele realmente tá indo com o filho dele. Só que eles começaram a tomar um rumo que era diferente do local pra onde ele tinha me falado que ele ia. Então ele despertou minha curiosidade e eu fui. Quando eu vi, gente, eu vi eles entrando dentro de um motel. Eu até agora não entendi exatamente por quê, porque eles moravam juntos na mesma casa. Eu acho que esse negócio de motel era pra ser alguma coisa diferente, um ambiente diferente, sei lá, né? Sei que eles saíram da casa e foram pra esse ambiente desse motel. Quando eu vi eles entrando lá, passou tudo pela minha cabeça. Eu até pensei, falei, gente, deve ter alguma garota de programa lá dentro esperando por eles. É o mais lógico na minha cabeça. E aí vi ele entrando e tal, e era um motel assim, mais ou menos. Fui e entrei também de carro, logo atrás. Eu tava no carro de uma amiga minha, nem tava no meu carro, que era pra ele não desconfiar, né? Tava no carro de uma amiga minha. Entrei logo atrás, aí eu vi qual foi o local que ele entrou. E aí eu entrei em um dos quartos também e fiquei um tempo, né? Pensando, o que eu faço? Será que eu vou lá? Será que eu não vou? O que eu faço? Né? Eu quero saber quem é as pessoas que estão lá dentro. Depois comecei até a pensar em suruba, em um monte de coisa assim. Até que eu criei coragem e fui. E pra minha sorte, eles não tinham trancado a porta. Quando eu abri a porta, eu vi a cena mais horrível da minha vida. Não é porque era homem com homem. Era porque era um cara que supostamente via aquele menino como filho e o menino que via ele como pai. Fazendo o que vocês já sabem, o quê? Gente, eu tomei o maior susto, que eu não tivesse nem reação de brigar, de gritar. Eu fiquei completamente sem reação nenhuma. E na hora que eles me viram, eles se desesperaram, né? E eu só virei pro lado e comecei a vomitar. Me deu tanta vontade de vomitar, porque eu falei, gente, a mãe desse menino confiava tanto nesse homem, sabe? E assim, antes que vocês perguntem, não, ele não era menor de idade, ele já era maior de idade. E eu não entendi. Qual era a necessidade deles se esconderem? Qual era a necessidade dele sair da casa pra ir pra dentro de um motel? Qual era a necessidade dele ir arrumar uma mulher? Não entendi, né? Mas enfim. Saí de lá chorando, desesperada. Fui pra casa, passei a noite toda chorando. Ele foi pra porta da minha casa, fez escândalo, queria falar comigo. Mas enfim, obviamente que eu fui e terminei. Falei que eu não queria saber o porquê que acontecia tudo aquilo. Eu não queria saber, não queria explicação, não queria nada. Eu só queria que ele desaparecesse da minha vida. E realmente ele desapareceu. Como eu falei pra vocês, eu não sei exatamente. Talvez, eu acho que eles gostavam ali um do outro e tinham medo de se assumir. Porque medo do que a família, né, ia pensar. Já que ele criou o menino como se fosse filho dele. Talvez a família, né, não fosse aceitar. Enfim, eles tivessem medo. Mas e eu, no meio de tudo isso, que não tinha nada a ver com a história. Tava ali no meio de toda aquela palhaçada. Enfim, graças a Deus eu consegui descobrir, antes do pior, porque eu já tava cogitando o casamento com aquele homem. Graças a Deus descobri antes do casamento e consegui me livrar de toda essa situação.